bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado mais uma vez por sintonizar o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. É um grande privilégio ministrar a Palavra de Deus. Como é bom passar esse tempo compartilhando com você a Palavra do Senhor. Estamos aí no capítulo 3 de Filipenses e agora vamos começar com o versículo 7, onde paramos em nosso último programa. Mas antes eu quero orar. Vamos orar juntos. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra. Agradecemos por este ministério e pelos crentes fiéis que tornam isso possível. Te pedimos por todos eles. Abençoe suas vidas e enche seus corações de alegria. Dê a cada um deles vitória e paz e ajuda-nos a colocar as nossas prioridades em ordem. Queremos aprender com a vida do apóstolo Paulo, como ele viveu e morreu pela obra. Senhor, nos ajude neste dia e opera através da tua palavra no coração de cada ouvinte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Filipenses 3, versículo 8. Paulo diz: "E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo." Paulo está dizendo neste versículo que considera tudo que deixou de lado como perda. Seguir ao Senhor Jesus foi a experiência mais preciosa e importante de sua vida. E se você perguntar a qualquer cristão hoje em dia, qualquer cristão que vive dia a dia na vontade de Deus, agradando a Deus e servindo ao Senhor, ele vai dizer o mesmo, que nada tem valor quando comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. Sublinhe a expressão "pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus" aí na sua Bíblia. Creio que isto se refere ao conhecimento que Paulo recebeu através de sua comunhão pessoal com Cristo. Esse conhecimento não tem preço. Quando uma pessoa conhece verdadeiramente o Filho de Deus, as glórias da vida passada são esquecidas. O que ganhamos em Cristo apaga tudo o que perdemos. Afinal, ninguém se arrepende de ter dado algo se sabe que vai receber ainda mais. A noiva, no dia do casamento, abre mão de muita coisa para receber aquele a quem ama. O estudante considera tudo mais como perda para ganhar o conhecimento necessário para uma carreira de sucesso. É uma perda vantajosa, pois se ganha muito mais em troca. A experiência de Paulo em Cristo foi tão abençoada que ele estava determinado a segui-lo até o fim. Ele foi persistente em sua determinação. Ele diz, em outras palavras, "Eu considero tudo como perda e vou continuar fazendo isso." O ganho nesta nova experiência em Cristo o encorajou. Isto foi tão maravilhoso que ele não quis voltar atrás. Quanto mais perto do Senhor, menos atraente era a vida anterior que ele tinha. Na realidade, ele usa um vocabulário bem forte quando diz que considera tudo como perda, como escória. Seria muito bom se todos tivéssemos os mesmos valores espirituais. Muitos pensam que conhecem a Cristo, mas sua falsa perspectiva sobre o que realmente vale a pena demonstra a sua ignorância. Podemos dar a impressão de conhecer a Deus intimamente, mas se nos apegamos às coisas deste mundo a tal ponto que elas obscureçam a nossa visão de Cristo e impeçam o progresso em nossa vida cristã, permanecemos em ignorância e pobreza espiritual. Creio que às vezes a nossa expressão externa de louvor e adoração a Deus não é verdadeira. Muitas vezes cantamos músicas que falam de entrega total. Tudo entregarei. Mas na verdade não entregamos nada. Saímos do culto e fazemos a nossa própria vontade. Nós cantamos canções dizendo que tudo o que temos pertence a Deus, mas na realidade não pensamos desta forma. Às vezes cantamos mentiras. É ou não é? Ouvimos o pregador e concordamos com ele, concordamos com o que ele diz. Ouvimos um estudo e dizemos, sim, tem razão, mas logo esfriamos e voltamos ao que éramos antes e buscamos as coisas deste mundo. Paulo está dizendo, tudo o que eu já tive nesta vida antes de conhecer a Cristo é lixo para mim. Não tem utilidade alguma. Será que o Senhor Jesus significa tanto para você também? Eu sinceramente espero que sim. Vamos ler os versículos 8 e 9.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A vida de um verdadeiro cristão espiritual se evidencia pelo progresso. Devemos amadurecer, seguir crescendo e nos desenvolvendo. Não podemos ficar parados. Tendo provado da bênção que é conhecer a Cristo, o desejo de Paulo era agora seguir em frente e receber mais bênçãos. Foi como se uma santa paixão tomasse conta da alma. Seu desejo supremo era ser mais semelhante a Cristo. Paulo tinha um desejo quando escreveu os versículos 8 e 9, para que possa ganhar a Cristo. A palavra ganhar aqui é a mesma palavra grega traduzida como ganho no versículo 7. Paulo renunciou ao ganho deste mundo na época em que ele não conhecia Cristo. Tudo o que ele ganhou socialmente, intelectualmente e no mundo político são pequenos ganhos comparados com o maior ganho de todos. Estudando cuidadosamente a questão de lucros e perdas, Paulo agora somente desejava o Senhor Jesus Cristo. Seu desejo de ganhar a Cristo não significa que ele ainda não era salvo, que ele não tinha recebido a Cristo. Não é isso que ele quis dizer. Ele está se referindo ao desejo de ser mais semelhante a Cristo em sua própria vida, em humildade, graça, perdão e misericórdia, conforme vemos no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Existem muitos crentes que não querem entregar nada, cuja experiência cristã é abruptamente interrompida onde tudo começou, com a mera manifestação de aceitar a Cristo. Há muitas pessoas que se dizem cristãs e que não demonstram nenhum desejo de ganhar a Cristo. Será que esta confissão superficial foi mesmo a genuína? Eu creio que não. O verdadeiro cristianismo vai muito além do falar. Muitas vezes eu sinto que as pessoas que se dizem crentes simplesmente têm um conhecimento intelectual. Compreendem mentalmente o Evangelho, mas em seus corações nunca houve uma experiência pessoal de novo nascimento. Paulo disse, e seja achado nele. Paulo não tinha dúvidas quanto à sua salvação. Não tinha dúvida nem falta de confiança. Na verdade, ele está fazendo um contraste entre as duas justiças. A justiça dos fariseus, ou seja, quando observava a lei, o que caracterizava o estilo de vida de Paulo antes da salvação, e a nova experiência de justiça que ele recebeu através de Cristo. Ele diz, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Deixe-me ler todo o versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Sublinhei esses dois elementos em contraste. Minha justiça e justiça que vem de Deus. Há uma diferença aí, amigos, há uma grande diferença. Paulo fala da sua justiça e da justiça de Deus. A verdadeira justiça vem de Deus. Ela nunca pode proceder do coração do homem, porque o coração do homem é enganoso e perverso. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Seria insensato da nossa parte confiar em nossa própria justiça, na justiça humana, porque não podemos oferecer nada agradável a Deus. Quando o Espírito Santo mostra a uma pessoa o verdadeiro eu, essa pessoa pode dizer como profeta de Deus. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64:6. Nos versículos 8 e 9, Paulo está dizendo que ele não tem desejo de voltar às suas crenças passadas, nem às suas práticas religiosas. A justiça de Deus revelou-se muito melhor do que a sua justiça própria. Portanto, ele quer sempre ser achado na justiça divina que o salvou da culpa e da pena de seus pecados. A justiça na lei que os fariseus tinham era uma justiça própria, que não leva ninguém a Deus. Em Mateus 5:20, Jesus diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus era puramente externa e obtida ao obedecer e cumprir a lei. Já a justiça que leva um homem a ter um relacionamento com Deus é uma justiça imputada, transmitida. A justiça de Deus é extremamente prática.
Deus exige a verdade no íntimo, e a diferença entre a maneira como Deus vê a justiça e o homem a vê pode ser resumida nesta declaração encontrada em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que grande versículo, não é? Deixe-me lê-lo mais uma vez. 1 Samuel 16, 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Espero que nunca esqueçamos disso, amigos. As pessoas podem pensar bem de nós, mas Deus é quem realmente sabe quem somos. Vem à minha mente um homem bem conhecido na América como um grande líder cristão. Em certa ocasião, ele se envolveu com uma outra mulher, divorciou-se de sua esposa e se casou com a outra. Bem, muitos o consideram como um grande estudioso das Escrituras, e olhando para o seu exterior, podem dizer que é um grande homem. Podem pensar que ele é maravilhoso, mas ele está vivendo abertamente em pecado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Lembremo-nos sempre dessa verdade. Deus vê o nosso coração. Nosso Senhor pronunciou juízo contra toda a justiça própria. Ele disse em Mateus 23:37, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Lembro uma vez quando eu morava em Michigan, onde fui pastor e que tinha um cemitério bonito com um mausoléu, onde eles colocavam as cinzas dos cremados. Era bonito, feito inteiramente de mármore. Bem, as pessoas pagavam mensalmente por uma pequena caixa onde as cinzas eram mantidas e visitavam o local ocasionalmente. Este mausoléu era uma obra de arte arquitetônica, era muito requintado. Acho que o arquiteto teve muito bom gosto. Um dia parei na frente desse mausoléu e pensei, o que tem aí dentro? Apenas cinzas de mortos. Por fora é lindo, mas por dentro está cheio de corrupção. Não seria uma tragédia dizer o mesmo do seu e também do meu coração? Do lado de fora parecemos justos, impressionamos os outros, mas por dentro, verdadeiramente estamos mortos como ossos em decomposição. Paulo aprendeu que a justiça de Deus pela fé o transformou completamente de dentro para fora. Deus lhe abriu as portas para que vivesse uma vida justa. Voltaria ele à sua antiga justiça própria? Claro que não. Ele descreve seus irmãos na carne em Romanos 10:3 e diz, Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ele estava falando de seus amigos judeus e irmãos na carne. Realizar a justiça de Deus não exige que você estabeleça a sua própria. Ela é oferecida gratuitamente por Deus como um favor imerecido. Paulo abandonou sua justiça própria e obteve a justiça de Deus em Cristo. Seu desejo era viver de uma forma que os outros vissem que ele estava em Cristo. Essa era a sua perspectiva, essa era a sua principal prioridade. Agora eu pergunto, para o que você vive? Para o que eu vivo? Estamos tentando impressionar as pessoas com a nossa piedade moral? Será que estamos seguindo certas leis ou rituais? Estamos impressionando as pessoas porque somos religiosos? Espero que não. Lembre-se que Deus conhece os nossos corações. Ele sabe o que pensamos. Todas as coisas vêm do coração e Deus sabe exatamente o que está em nossos corações. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 3, Paulo diz, Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. A busca do conhecimento tem sido tema de discussão por muito tempo em várias áreas. Os educadores, governantes e cientistas falam sobre isso. Quando a Rússia se tornou a primeira nação a colocar um satélite em órbita, políticos e militares dos Estados Unidos perceberam que não estavam mais em primeiro lugar na busca de avanços tecnológicos e inovações. É claro que isto não é errado e eu acho que nós deveríamos estar interessados sempre em desenvolvimento. Mas, amigos, à luz dos valores eternos, parece tolice gastar bilhões de dólares em um programa espacial quando há tanta fome e tanto sofrimento no mundo.
Quando o homem chegou à Lua, descobriu que ele havia saltado de um ponto para o outro no vasto universo de Deus. Só que o homem não vai estar mais perto de Deus e o seu conhecimento de Deus não será maior indo para outro planeta. O homem foi para a Lua e voltou. Agora eu pergunto, isso nos levou para mais perto de Deus? Veja, Paulo diz, para conhecê-lo. Eu não estou minimizando a educação. Eu estudei e terminei a faculdade quando estava com quase 40 anos e às vezes penso que gostaria de ter estudado mais quando era jovem. Educação é sempre importante, eu não estou minimizando isto. Eu não creio que Deus recompensa a ignorância e com certeza Paulo foi bem educado nas artes e ciências de seu tempo. Ele era um homem preparado e orientado por um dos maiores professores de sua época. No entanto, ele tinha uma aspiração que superava a ambição do homem de conquistar o espaço. Seu objetivo era conhecer o poderoso soberano da criação, que criou todas as coisas, incluindo o homem. Paulo expressou nestas palavras, para conhecê-lo. Esse é o cristianismo genuíno. Não é buscar algo vago e visionário. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e o primeiro passo para conhecer a Deus é encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Isso deve incluir conhecer a Cristo como seu único Salvador. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eu possa crescer no conhecimento de Cristo, preciso estudar a Bíblia, porque Cristo se revela através da sua palavra. É por isso que eu sempre digo aos crentes, sejam homens e mulheres da palavra, passem tempo diante da Escritura, leiam e estudem a sua Bíblia. Familiarizem-se com o conteúdo, compreendam o seu significado, apliquem à sua vida. A Bíblia é o nosso roteiro, a nossa bússola, o nosso guia. Amigos, nossas vidas precisam ser governadas pela palavra de Deus. Precisamos conhecer o Cristo da Bíblia e o conteúdo da Bíblia, a fim de ter uma vida de alegria, paz e vitória. Bom, nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer você novamente por juntar-se a nós e ouvir esta mensagem. Bom, que Deus o abençoe e, se Ele permitir, estaremos de volta no nosso próximo programa, estudando mais sobre Filipenses. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.